começar, né? Como se verifica quórum regimental, e havendo quórum em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Dalmi Guedes Júnior que faça a leitura bíblica dessa noite. Boa noite a todos. A palavra do Senhor se encontra no Salmo número 92, versículo 8 ao 10, e diz assim: Ainda que os injustos brotem como erva e todos os malfeitores floresçam, eles serão destruídos para sempre. Porém tu, Senhor, tu és elevado para sempre. Eis que os teus inimigos perecem e os malfeitores todos se dispersam. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Folha de presença dos vereadores, dia 27/11/2017, 38ª sessão ordinária. Vereadores presentes: Alberto Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Docílio José Corrêa Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Indeborges Neves Rodrigues, Rodrigo Batista Gonçalves e Valdeci Ferreira Lima. Chegou ou não? Ah, tá. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. Questão de ordem, presidente. Peço que coloque em discussão e votação a suspensão da leitura da ata. Os vereadores interessados retirem cópia na secretaria. Coloco em votação o pedido do vereador Rodrigo Batista Gonçalves de suspensão da leitura da ata. Quem tiver de acordo permanece como está. A leitura da ata anterior estará suspensa e estará à disposição da secretaria com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de leis que deram entrada nessa casa. Nós temos um projeto que nós vamos ter que votar a urgência dele ou não, né? É o primeiro projeto que ele vai ler e a gente vota se a gente aceita como urgência. Ofício número 248/2017, referente ao projeto de lei em regime de urgência, em sessão ordinária, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Ilha Solteira, 27 de novembro de 2017, ao excelentíssimo senhor Emanuel Indeborges Neves Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência e nobres vereadores o incluso projeto de lei que tem por finalidade conceder o uso a título precário e oneroso de, primeiro, uma área de 7.659,72 metros quadrados, localizada na Praia Catarina, compreendida pelo estacionamento dos ônibus e uma área adjacente a estacionamento, conforme croquis da área apresentada pelo Departamento de Obras e Projetos do município, pertencente ao patrimônio público municipal, em favor da Associação Acadêmica Batera do Inferno Unesp de Ilha Solteira. O imóvel destinado à concessão tem por objetivo autorizar a referida associação a realizar no período de 9 de 2018 a 3 de 2 de 2018 a organização, a montagem e desmontagem das estruturas ao evento intitulado Carnaília 2018, que realizaram as festividades
que vem se tornando uma tradição no município de Ilha Solteira, que é uma cidade reconhecida por instância turística, onde o evento proporciona um desenvolvimento no comércio local, bem como no setor de hotelaria. Por esta lei e pelo contrato, a associação se compromete pela experiência dos anos anteriores a arrecadar em torno de 3 toneladas de alimentos durante o evento, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade. Para tanto, solicitamos dessa Casa Legislativa o recebimento desse projeto, sua apreciação, discussão, votação e aprovação em caráter de urgência em convocação extraordinária, todos nos termos da Lei Orgânica Municipal, para que possamos dar continuidade ao entretenimento neste município, afirmando ainda que a minuta do contrato anexa ao projeto de lei, parte integrante onde consta as obrigações das partes contratantes. Na oportunidade, aproveito para externar protestos de estima e consideração, atenciosamente, Otávio Augusto Tomassi Gomes, prefeito do município de Ilha Solteira. Coloco em votação o pedido de urgência desse projeto. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, esse projeto vai entrar como urgência. Deixa eu só falar um pouquinho desse projeto. É que nós já tivemos uma reunião faz 15 dias. Esse projeto já era para ter sido votado às 2 segunda-feira, entendeu? Aí o jurídico segurou. Hoje eu fui lá, falei com o Otávio, não é culpa dele, né? Ele estava até para São Paulo, mas não sei por que o jurídico segurou, porque já estava tudo pronto, tudo acordado, tudo acertado, né? Então, nós estávamos até pensando, eu ia até pensar em pedir uma extraordinária hoje. Mas como o projeto chegou, acho que dá tempo da gente dar uma analisada, mas se vê se dá para a gente votar segunda-feira que vem. O porquê disso? Se eles conseguirem fechar esse acerto com a prefeitura, tudo que eles contratar esse ano fica quase 30% mais barato para eles. Se deixar para contratar o ano que vem, aí complica tudo. E também essa questão de ter as bandas disponíveis, entendeu? Se ele deixar para contratar em cima da hora, além de não achar talvez as que eles querem ou as melhores, ainda tem que pagar um custo maior. Então, se a gente pudesse votar isso na segunda-feira, eu acho que ajudaria muito os meninos aí. Eu acho que é um projeto tranquilo, vai depender aí dos pareceres, né? Mas eu acho que segunda-feira, acho que dá para votar sim. Pode ir. Projeto de lei número 47/2017, de 24 de 11 de 2017, institui o Dia de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa no âmbito do município de Ilha Solteira. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo 19/2017, de 27 de 11 de 2017, altera os dispositivos do decreto legislativo número 43 e dá outras providências. Autor, Eduardo Vasconcelos da Silva. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 245/2017, referente ao número 86/2017, 21 de novembro de 2017, ao excelentíssimo senhor Manuel Hindenburg Nes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e em resposta ao requerimento número 86/2017, de 31 de 10 de 2017, protocolado sobre o número 4.229, de 8 de 11 de 2017, de autoria do nobre vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, informo que o veículo que faz o transporte de pacientes para a cidade de Barretos é o veículo com prefixo 371, ônibus Volvo Comil Compione R, placa FSN 7260, ano 2013/2014, tombamento 02-2113, atualmente está com mais de 360 mil quilômetros rodados. O veículo em questão está revisado e passa frequentemente por revisões preventivas e corretivas. Nestas verificações, identificamos que por diversas janelas do veículo estava entrando água quando chovia. Nesse sentido, encaminhamos o veículo para a cidade de Regente Feijó para fazer manutenção. Como até a presente data não havia chovido forte, quando da utilização do veículo, não conseguimos atestar se o conserto havia ficado bom.
Pelo que pudemos constatar, o serviço realizado não resolveu o problema e agendamos com a empresa para o dia 14/11/2017, levar o veículo para uma inspeção e correção. Na semana passada, os bicos do aparelho de ar-condicionado entupiram e houve gotejamento na parte de cima do teto. Assim que o veículo chegou de viagem, prontamente o problema foi solucionado. Periodicamente, o veículo é encaminhado para a cidade de São José do Rio Preto para que seja passado o computador para apontar as inconsistências e fazer a manutenção. Segue anexo algumas manutenções que foram realizadas no veículo em questão, inclusive o procedimento na tentativa de corrigir o vazamento de água nas janelas. Qualquer outra coisa, estamos à disposição. Atenciosamente, Otávio Augusto João Tomás Gomes, prefeito em exercício do município de Ilha Solteira. Ofício número 246/2017, referente ao requerimento número 85/2017, responde ao excelentíssimo senhor Emanuel de Borges Neves Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, 23 de novembro de 2017, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência em resposta ao requerimento número 85/2017, 26/10/2017, protocolado sob o número 4153/2017, de autoria do nobre vereador Rodrigo Batista Gonçalves, informo que os médicos das unidades de saúde da família estão fazendo visitas domiciliares? Resposta: sim. Se a resposta for positiva, quantas vezes no mês e quais são os dias das visitas de cada médico? Enviar relatório confirmando as visitas. Segunda, manhã, doutora Vanessa. Terça, doutor Edmilson. Quarta, doutora Vanessa, doutor Douglas. Quinta, doutor Edmilson, doutor Rodrigo, doutor Eduardo. Sexta, doutora Elise à tarde, doutora Vanessa à tarde. E na terça à tarde, doutora Daiane e doutora Noreides. Segue anexo o relatório estatístico das visitas domiciliares realizadas pelos médicos da saúde da família durante o período de janeiro a outubro de 2017. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Otávio Augusto Tomás Gomes, prefeito em exercício do município de Ilha Solteira. Ofício número 247/2017, referente ao requerimento número 82/2017, Ilha Solteira, 27 de novembro de 2017, ao excelentíssimo senhor Emanuel de Borges Neves Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e em resposta ao requerimento número 82/2017, de 3/10/2017, protocolado sobre o número 3.859/2017, de autoria dos senhores vereadores Dalmir Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Rodrigo Batista Gonçalves e Valdeci Ferreira Lima, sirvo-me do presente para encaminhar a documentação solicitada. Sem mais para o momento, aproveitei o ensejo para ensinar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Otávio Augusto Tomás Gomes, prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópia aos interessados. Essa noite a gente tem entrega de uma moção que o vereador autor, é o vereador Valdeci Ferreira Lima. E ele vai entregar essa moção representando o Sindicato dos Funcionários e Trabalhadores de Ilha Solteira para o senhor Júlio Ferreira dos Santos. Senhor Júlio, se o senhor puder vir aqui até o plenário.
Vou chamar todos os vereadores, porque todos assinaram e concordaram com a moção. Moção mais que justa. Agora eu vou disponibilizar a palavra, Júlio. Se você quiser fazer uso da palavra, para vocês dois eu vou disponibilizar. Júlio, se você quiser fazer o uso da palavra, fica à vontade. Então, João, faça favor então. Sargento, você vai. Bom, pessoal, a gente fica aí orgulhoso, né? Boa noite a todos, a plateia que nos assiste, o pessoal da rádio que nos ouve, né? O presidente, os nobres vereadores. Então, a gente, ali por volta do final de 93, né? Ouvi rumores de que haviam querendo fundar um sindicato. E eu, então, fui procurar, porque eu já tinha, assim, alguma coisa para estar, mutuamente estar fazendo, para se ajudar os funcionários. E talvez o sindicato seria um caminho. Aí eu ouvi dizer que era um tal de sargento. Aí eu fui achar esse camarada aqui, lá na oficina, né? Aliás, eu falei para ele que essa coisa de sindicato não era muito bom, era uma bagunça. Vamos fazer uma associação, né? É melhor. Mas aí ele falou, aí vem um outro e funda o sindicato, e vai, não é? Vai ter, assim, vai derrubar a gente, vamos dizer assim. E aí eu concordei com ele, para a gente montar um sindicato, e aí a gente fazer alguns trabalhos, promover serviços para os associados, né, do sindicato. E aí foi quando a gente teve até a ajuda do vereador, o saudoso Paulo Botássio, que foi vereador dessa casa, que nos trouxe uma cópia, né? Uma cópia de estatuto que a gente não estava muito gostando, ele arrumou uma outra que foi melhor, né? Porque constava uma coisa que eu queria, né? Que era secretário-geral. Eu queria ser o secretário-geral do local, porque nós tivemos, acho que foi o Toninho aqui, que falou que numa determinada época aí, combinou com alguém que cuidasse da questão política e que você cuidaria da parte burocrática. Foi a mesma coisa que nós fizemos. Foi esse combinado, não foi? Ele cuidaria da parte política, e que eu não me dou bem com isso, eu não gosto, né? Mas a parte burocrática você deixa comigo. Então foi assim feito. Quando nós, lá 15 de abril de 1994, estava lá fundado o SINDIIDA, Sindicato de Servidores Municipais de Ilha Solteira. E aí, naquela linha de querer fazer aquela ajuda mútua, né, de promover prestação de serviço entre os servidores. E aí, fizemos aí vários convênios médicos, convênio, né, com o comércio.
E aí, isso que foi quase que uma inocência, foi uma irresponsabilidade. Como que alguém pode chegar, presidente, dar crédito para a pessoa comprar sem ter fundo? Nós fizemos essa loucura. Fizemos essa loucura, Cuqui. Mas foi uma luta grande. Se contar, dá uma novela, dá um livro. Mas a gente brigou muito, brigou bastante. Nós tínhamos uma dívida em determinado ponto de R$18 mil. Multiplica isso por 10. Hoje, não é? Ali por volta de 96, não é? Fechou-se todas as torneiras. A gente conseguiu superar tudo isso, entregamos o sindicato ao final de 1998, abril de 98, com R$52 mil em caixa a receber e 2 mil e alguma coisa. São números que não saem da minha cabeça, né? Porque foi tão forte o impacto de tudo isso que a gente, né? Mas conseguimos superar tudo isso e entregamos o sindicato, que daí foi possível já comprar até uma sede para a próxima diretoria que entrou, né? Então, de qualquer forma, sem falsa modéstia, o Valdeci acertou nessa obediência. Alô? Então, prosseguindo aqui, obrigado, presidente. O meu tempo aqui. Bom, de qualquer forma, superamos tudo isso e eu acho aí, sem falta modéstia, que nós somos merecedores dessa moção de congratulações, tá bom? Então, agradecemos ao Valdeci e nós temos orgulho. Ele, aliás, uma frase do sargento, que o Valdeci ele realizou um sonho nosso, não é? Quer dizer, nós temos toda uma administração já bem estruturada, não é? E é dessa forma que trabalha e nós aí estamos orgulhosos da administração que está sendo conduzida agora do Sindília. Tá certo? Eu, presidente, se o senhor me permitisse, eu gostaria, antes de 90, aliás, o ano de 93, também foi fundada uma outra entidade que é de interesse dos servidores, que é o Instituto de Previdência Municipal. Eu teria, assim, algumas coisas a falar. Eu já fiz conhecimento para algumas pessoas. Então, a necessidade de uma atualização daquela entidade autárquica, não é? Então, existe um trabalho bastante grande a ser feito ali. Eu tenho, inclusive, eu mandei para alguns vereadores, não tinha endereço de outros, mas de pagamento de jeton. Houve aqui um senhor, eu já estava não querendo mais, nem saber disso mais, quando teve aqui um senhor do Tribunal de Contas do Estado, eu não me lembro do nome dele agora, e nós nos queixamos da falta de interesse dos servidores, né, na condução aí, no interesse em saber como tocava o Instituto de Previdência. E aí ele falou, então vocês vão ter que pagar um jeton. Ele falou aí embaixo, quando ele estava conduzindo uma palestra. Então, foi quando eu me animei e eu já também faço parte, já há mais de 10 anos, eu sou conselheiro, não é? Outros colegas também são conselheiros já há mais de 10, 12, 15 anos, mas não há interesse de renovação, as pessoas não se interessam. Então, nós queremos, ô Júlio, sargento, renovar e dar motivação para esse pessoal, para que aquela entidade autárquica que seja melhor conduzida, não é? Da forma que está. Nós temos bastante coisa a reclamar que não estão sendo conduzidas da melhor forma. Então, eu deixo aqui depois aquilo que eu acho que vai
melhorar, que vai motivar os servidores para que a gente possa melhor conduzir aquela entidade e ter, assim, um futuro mais garantido, digamos assim. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Boa noite. Com a palavra, o senhor Júnior. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e plateia aqui presente. Eu vou procurar ser mais breve. Como disse o João Cabral, o nosso nobre vereador e funcionário público, Valdeci, realizou em pouco tempo um sonho que a gente tinha desde a fundação do Sindilha. Então, foi muito bom. Essa administração dele está excelente, está perfeita, Valdeci. Eu queria só inicialmente agradecer, tá? E obrigado a todos, né, por essa moção. É muito gratificante que quando na fundação do sindicato não foi nada fácil, foi um trabalho árduo, difícil. Hoje, depois de montado a casa, é tudo fácil, né? Para todo mundo, é tudo bacana, mas foi um trabalho muito difícil, ao qual tivemos muita dificuldade, muitos obstáculos, aquela famosa guerra fria entre diretores, né, e prefeito. Na época, recebi proposta de encerrar esse movimento, me dando gratificações, enfim. Propostas até boas, que na época, se eu tivesse pego, eu teria lucrado, tipo assim, teria lucrado um pouquinho melhor, mas eu sempre enxerguei que o funcionário público tinha que ter um defensor, alguém para brigar, alguém tinha que tomar essa iniciativa. Tá, então eu fui procurado por alguns funcionários que também tinham esse anseio e brigamos muito. Foi difícil mesmo, viu? Vou falar para vocês, foi uma fase muito difícil, mas conseguimos. Tá, aí nós tínhamos, né, junto com o João Cabral, aí, o saudoso Paulo Botasco, que nos deu uma ajuda muito, muito grande. A gente tem muito que agradecer a ele e agradecer a família dele. Então, pessoal, isso daqui hoje é um reconhecimento que é muito gratificante para mim e para toda a diretoria, que o qual brigamos muito. Foi uma fase muito difícil, mas estamos aí. Hoje o Sindilha é uma realidade. Tá? Hoje tem muitos dos nossos anseios, não, João Cabral, estão sendo realizados através dessa diretoria. E eu só tenho que agradecer, gente. Muito obrigado a todos. Tá? Estou honrado. Tá, me sinto honrado em nome de toda a diretoria, tá bom? Não é só eu, sou o João Cabral, é todas as diretorias. Muitos deles ligaram por motivos, cada um com seus problemas, ligaram que não podia vir aqui. E alguns presidentes também não puderam, cada um com seus problemas, mas ligaram, mas mandaram mensagem para mim. E eu gostaria também de aproveitar que o pessoal está ouvindo aí, né? Todos aqueles funcionários que mandaram mensagens, recebi centenas de mensagens de parabéns, está me felicitando. Eu agradeço a todos que me felicitaram, foi centenas, tem algumas que eu nem respondi ainda, porque é muitas mensagens na rede social, tanto no Face como no WhatsApp. Tá bom? Então, eu agradeço a todos e muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador autor da moção, Valdeci. Ô, presidente, eu vou falar daqui mesmo, quero ser bastante breve. Eu quero primeiramente agradecer a todos os vereadores que conjuntamente assinaram essa moção para o nobre companheiro aí, o Júlio, com todos os diretores que iniciaram a fundação do sindicato, né? Sindilha, popularmente conhecido como Sindilha. Primeiro presidente, o Júlio. Quero ser muito grato a ele e todos os demais presidentes que passaram por ali, tiveram a sua importância muito grande. O Daniel Amintas, que passou por ali, o Cidinho, que passou por ali, o Agnaldo Macedo, a qual eu tive o prazer de entregar em mãos o convite para ele, para o Daniel. Infelizmente, eu tive que pedir para a minha colaboradora entregar para o Cidinho, que eu não consegui
o tempo ali suficiente, mas sou muito grato a ele. Se existe hoje o Sindilha, se está caminhando é porque alguém levantou essa bandeira lá atrás. E todos os presidentes e os respectivos diretores tiveram uma importância fundamental. Hoje nós contamos ali com aproximadamente 1.000 a 1.005 sindicalizados, é um número bastante expressivo e significativo. E nós sabemos que o trabalho é árduo, é muito difícil, mas valeu a pena, viu, Júlio? Você está de parabéns. Os presidentes que passaram por ali estão de parabéns. O João Cabral, que sempre foi, até hoje, um incentivador, aquele que nos incentiva, que nos sugere tantas ideias importantes. Eu fico muito agradecido, é um prazer estar ali à frente deste sindicato. São essas minhas palavras e muito obrigado a todos que fizeram parte e passaram ali como diretores ali naquele sindicato. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 325, de 23 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico o seja oficial do Excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, Otávio Augusto Tomásio Gomes, a fim de que faça gestão junto ao órgão responsável para que efetue recuperação com operação tapa-buracos e ou recap nas ruas Canoas, Gramado e Pelotas, bem como recuperação de sarjeta na Alameda Rio Grande do Sul, todas localizadas no bairro Morumbi, Zona Sul, nessa cidade. As referidas vias encontram-se em estado degradante, especialmente a Rua Pelotas, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Dessa maneira, o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco motoristas e pedestres que utilizam as ruas. Vereador autor, Dalmir Guedes Júnior. Indicação número 326, de 27 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico seja oficial do Excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Tomásio Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente e verifique a possibilidade da atualização da placa na Alameda Mato Grosso, em frente ao Banco Brasil, que ainda indica onde estava instalado o fórum conforme foto. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Mais uma vez, Valdeci, parabéns, eu acabei não comentando pela sua moção, parabéns ao Júlio, ao João, que vocês representem aqui, vocês representam nosso município, todos os funcionários públicos aí, ligados ao sindicato. Isso a gente sabe a força que tem e a importância. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós vamos passar agora o tema livre. O primeiro vereador inscrito é Dalmir Guedes Júnior. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos acompanham pela Rádio Comunitária Ilha FM, pelo site da Câmara, público aqui presente, boa noite. Antes de mais nada, eu também gostaria de parabenizar o nosso amigo e novo vereador Valdeci, pela moção, Valdeci, e parabenizar nosso amigo Júlio, João Cabral e demais membros aí que fizeram parte da fundação do sindicato. Longínqua época de 94, eu tenho certeza que as lutas, né, que vocês tiveram que passar aí, o começo de tudo deve ter sido uma batalha grande. Vocês elogiaram aqui o Valdeci pela gestão dele, mas depois de tudo pronto fica fácil, né? Tô brincando, Valdeci. É brincadeira, a gente sabe que
Você também é um presidente aí sempre ativo e sempre perseverante pelos benefícios aí dos nossos funcionários. Senhor presidente, eu fiz uma indicação número 325, em relação a 3 ruas e uma alameda: Rua Canoas, Gramado, Pelotas e Alameda Rio Grande do Sul, todas elas pertencentes ao bairro Morumbi. Às vezes, e a gente vê isso constantemente em redes sociais, as pessoas falar que, nossa, para os, entre aspas, tá, que estou falando isso aqui, né, para os ricos tudo e para os pobres nada, né, os pobres sempre deixados para depois, sempre, né, preferência para as pessoas que teoricamente teriam um poder aquisitivo maior. Se os novos vereadores tiveram a oportunidade de passar ali por essas ruas ali no Morumbi e ver a situação dessas ruas, especialmente a rua Pelotas, olha, eu vou falar para você, é triste, hein? Tá feio o negócio ali. Então, é uma reivindicação do pessoal. A Alameda Rio Grande do Sul, a força da chuva, conforme os anos foram se passando, arrebentou as guias ali da sarjeta, e a água está escorrendo tudo lá para baixo também, está criando um caminho ali, um buraco para a água passar. Vai acabar ficando que nem aquele buraco que o novo vereador Beto, uma vez foi lá no Jardim Aeroporto e mostrou um buracão lá que, se cair ali, é difícil sair. Daqui a pouco vai começar a fazer água ali também, vai começar a criar um buraco naquele sentido. Então, essa indicação é nesse sentido aí, para a prefeitura tá dando uma olhada nessas ruas aí, para poder estar ajudando o pessoal que realmente está complicado ali. Vou aproveitar e pedir para o prefeito também, nós fizemos uma indicação em relação à avenida, e graças a Deus, alguns dias depois foi feito um tapa-buracos ali na Alameda, na Avenida Brasil Norte. Os buracos estavam maiores ali, né? O prefeito fez essa operação, mas infelizmente não fez no sul. E eu sei que a época correta para se fazer esse tipo de reparo é quando tem estiagem, né? Quando tá sem chuva. Só que não tem como esperar. Ali perto da imobiliária Dourados, ali perto da Casa das Rações, está feio demais. Um pouquinho mais para lá também, os buracos são muito grandes. Pegar um motociclista ali, andando um pouquinho distraído, um pouquinho mais com velocidade, bater no buraco daquele ali, vai acabar caindo e aí sofrer um acidente. A gente não quer que isso aconteça. Então, pedir para o prefeito para ele estar terminando aí de fazer a avenida e as alamedas, né? As alamedas também, principalmente a Paraná e a Goiás, muito buracos grandes, causando risco aí para os nossos pedestres. Eu vou aproveitar também e vou mais uma vez agradecer aí o nosso secretário de agronegócio, meu amigo Pedro, esteve comigo sexta-feira, atendendo alguns munícipes, e eu não tenho como não elogiar o Pedro, porque a gente faz o pedido e no outro dia ele já está se esforçando para poder resolver. Inclusive, ele iria fazer um serviço ali na Toca dos Gatos no sábado, e eu acho que ele me entendeu errado, que eu falei que eu iria também, e eu iria, mas eu avisei as meninas que ele iria lá estar no sábado. Ele pensou que eu queria abrir. Como eu não apareci, eu tenho um problema de insônia, e de sexta para sábado, infelizmente essa insônia ela se estendeu um pouco mais, fui dormir perto das 5 horas da manhã e não consegui acordar. E aí eu não fui, ele tentou me ligar, como eu desliguei o celular para poder dormir mais um pouco, o Dalmin não vai abrir, eu também não vou, né? Mas ele se dispôs a estar lá resolvendo o problema no sábado, então eu quero agradecer ele. Apesar de não ter dado certo, eu sei que ele teve boa vontade, me ligou, tentou falar comigo, mas eu tenho certeza que esse serviço vai ser feito o mais rápido possível. Vou aproveitar também e vou agradecer o secretário de governo, meu amigo de profissão, Dr. Rodolfo, pela preocupação em relação às respostas dos requerimentos. Então, ele conversou comigo hoje, já tinha conversado algumas outras vezes, e ele está dando uma atenção especial para que
esses requerimentos não atrasem mais, né? A gente estava com um requerimento atrasado aí, e eu falei na tribuna na sessão passada, ele já foi atrás, já cobrou da secretaria, já chegou a resposta, ele enviou para cá, e ele disse que toda vez que tiver algum requerimento que eu ver que vai vencer, a gente poder estar dando uma ligada lá para ele, que ele vai tentar agilizar para que não ocorra o excesso de prazo. Então, agradecer a disponibilidade do Rodolfo e desejar para todos aí uma ótima semana, uma ótima semana para todos, e que todos possam ser abençoados aí, em nome de Jesus. Obrigado, é isso aí, boa noite. Próximo vereador inscrito, Valdeci Ferreira Lima. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pela Rádio Comunitária 104,9, nosso amigo Luciano, companheiro Alziro, aposentado por invalidez, servidor público, sofreu um grave acidente na estação de tratamento denominado R3, mas está aqui para presenciar e presenciou a entrega da moção aí para o seu cunhado, sua esposa Serjão da Água Esgoto. Daniel Amintas chegou um pouquinho atrasado, deve estar aí nos bastidores. Fico muito grato mais uma vez pelo trabalho prestado por todos vocês. Eu quero aqui fazer um agradecimento a uma pessoa que eu fui procurar, na realidade, por uma munícipe nesse dia. Na verdade, ela me ligou e falou: "Você é o seguinte, eu precisei, lutei, eu não consegui uma cadeira de roda, cujo meu marido está numa cadeira de roda, e é emprestado e a pessoa precisou dessa cadeira e ela vai precisar de uma nova cadeira para o esposo dela. Vê o que você pode fazer." Eu, como sempre faço, eu vou dar uma perguntada lá na promoção social, que foi onde ela disse que procurou e não conseguiu. Eu liguei para o secretário da pasta, doutor Darley, que se encontra lá em São Paulo, tão prontamente me atendeu e diz o seguinte: Valdeci, infelizmente, a promoção social não dispunha de uma única cadeira de rodas. Isso me surpreende porque surge sempre aquela pergunta: quem é que precisa de procurar ou fazer o uso da promoção social, se não as pessoas de baixa renda, de poder aquisitivo pequeno, a camada da sociedade lense, que muitas das vezes está desempregado. E ele me falou: olha, a funerária tem cadeira de roda lá. E eu falei: eu também sei que tem e sei que é alugado. E aí, diante dessa curiosidade minha, eu fui fazer uma pesquisa e fiquei mais surpreso ainda. É lógico que cadeira de roda tem de todo o preço, motorizada 3, 4, 5 mil e por aí vai. Mas uma cadeira de roda que atenderia a necessidade, fui olhar, dar uma olhada, 500, 600 reais. Isso é tranquilo, o sindicato compraria e eu ia tomar a liberdade de convocar uma reunião com a diretoria do sindicato, e se eu não conseguisse, nós iríamos comprar. Não teria problema nenhum. 500, 600 reais para quem? Só quem está numa situação dessa é que sabe o valor que é a utilização de uma cadeira de roda. E aí doutor Darley pediu: dá uma ligada na saúde. E eu liguei na saúde e falei com a Thaís. E ela tão prontamente, não precisou nem passar para a secretária, ela falou: eu tenho uma cadeira de roda, que foi emprestada para uma pessoa, e essa pessoa usou o tempo que foi necessário e devolveu. E eu conheço a pessoa que você está falando e eu vou emprestar. Por isso que eu desejo a ela, e quero ser grato mais uma vez, que Deus possa conceder o desejo do coração dela, porque é pessoa do bem. A gente viu que ela tão prontamente falou: não, eu empresto. Mas a vergonha é que a secretária, aí eu vou voltar um pouquinho, eu preciso voltar um pouquinho,
que a secretária dessa pasta, a Fátima, esposa do ex-prefeito Dr. Bento, que ficou 4 anos ali, tinha um salário razoavelmente bom, vamos dizer assim, como secretária, eu sei que ela não iria e não precisa de trabalho ou do serviço social da prefeitura ali naquela pasta. E ela comprou alguns carrinhos para fazer a limpeza na cidade, que custou na ordem aí de 500, 600 mil reais, que eu não vejo nenhum deles trabalhando mais. E a promoção social não tem uma cadeira de roda. Aí é para acabar. Mas o secretário dessa pasta, falando via telefone, pelo menos para mim, ele disse, olha, eu pedi para que as pessoas fizessem uma cotação, para que nós, não nesse caso específico, que é tão imediato, mas para que nós pudéssemos adquirir algumas, 1, 2 ou 3, não importa, para que pudesse atender essa população menos favorecida. Então, mais uma vez, eu quero ser grato, Thaís, pela sua gentileza e pela sua bondade para com essa pessoa. Quero fazer um agradecimento também, e aí eu tenho que citar o nome porque eu não fui autorizado a falar, mas a pessoa me pediu, eu vou falar em nome do Zequinha, um dos melhores topógrafos dessa prefeitura, porque só tem ele, né? Só tem ele como topógrafo. Ele pediu, Valdeci, faz um agradecimento ao veterinário Sávio, que tem atendido aos domingos animais machucados, animais doentes. Me ligou agora há poucas horas, antes de eu deslocar para essa sessão. O Zequinha, nós tínhamos a Luísa Mel, que era protetora dos animais, que eu não vejo mais na mídia, e nós temos o Zequinha aqui como um dos protetores, a Val, e tantas outras pessoas de bem, a Michele, que eu vejo aqui praticamente todas as sessões, pessoal envolvido na proteção da vida. A gente tem que parabenizar, a gente tem que honrar essas pessoas. Eu, por exemplo, particularmente, eu não sou fã, e sou sincero em falar, de gatos, mas eu gosto muito de cachorros. A minha mãe tem gatos como animais de estimação. Não importa o tipo de animal, o importante é proteger, é cuidar, é zelar. E o Zequinha pediu para mim que fizesse esse agradecimento ao Sávio, que tem ajudado neste sentido, neste quesito, a esses animais, dando ali a sua mão de obra voluntariamente. Muito obrigado aí, seu Sávio, em nome do Zequinha. E agora eu quero falar rapidinho sobre o trânsito ali da Guarda Municipal, ou melhor, aqueles agentes de segurança que fazem aquele trabalho tão importante ali nas escolas, principalmente na Lúcia, onde é que eu levo a minha filhinha, que eu costumo falar adotiva, minha filha do coração. E outro dia eu fiquei surpreso, quase que eu fui atropelado com guarda e tudo ali. Tinha guarda dos dois lados da avenida. Mas é impressionante, e eu conversando com ela, devido até ao susto que eu passei, porque o caminhão freou bastante próximo, eu falei, não ia perder muita coisa não, mas ia ser um a menos, o sucessor vinha aqui e dava sequência de trabalho. De qualquer forma, eles falaram, olha, a gente questionou, nós já conversamos, e eu não tive o tempo de falar com o Renato, que é o secretário da pasta, para ver se existe essa possibilidade de colocar um redutor de velocidade, tanto de um lado, para proteger aquelas agentes, porque elas falam, depois da gente ser atropelado, não adianta mais. A vida não volta mais. É possível, a legislação permite, doutora Beth, a senhora que é uma jurista bastante conhecedora e domina os termos técnicos da justiça, se puder fazer alguma coisa, eu vou estar conversando com o Renato. Eu acredito que, se for possível fazer, deve-se fazer. Porque aqueles agentes estão expostos todos os dias, todos os dias. E eu fiquei surpreso, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, um milagre aconteceu. Então, eu vou estar falando com o Reinaldo, não sei se vai ser possível, e gostaria que, se fosse possível, independente de não ser um vereador assim, vamos dizer assim, muito, mas que ele pudesse atender para o bem dos agentes de segurança. E agora eu vou tocar num ponto, tenho 5 minutos, mas vou ser bastante light também, não quero ser aqui polêmico. Fui procurado, e aí isso é vergonhoso,
em termos de gestão, em termos de administração. E eu tenho falado, Daniel, ao longo do ano passado como presidente, agora como vereador, que a prefeitura, em determinado momento, ela é como um barco à deriva. É como um barco à deriva. Algumas pessoas me procuraram no pátio, outras me ligaram, com servidores públicos com 2, 3, 4, 5, 6, 7 férias vencidas. E receberam um comunicado dizendo o seguinte: vocês têm 10 dias para programar as férias o ano que vem, ou seja, como é que um servidor vai tirar 5, 6 férias no ano de 2018? É a programação e o planejamento dele. Por que é que se chegou a acumular tantas férias? Como que se chega? Ah, mas o estatuto, o nosso regime estatutário diz no artigo 97 que é permitido no máximo 2 férias. É lógico que eu entendo que, por que é que se começou a acumular essas férias? Primeiro, ineficiência da prefeitura. Segundo, é porque houve aquele corte da compra dos 10 dias pelo prefeito Bento naquela época. A partir daquela época, que parou de se comprar os 10 dias, os servidores pararam de tirar férias. E aí a gestão também foi deixando, foi levando, foi acumulando, e agora chega um comunicado assinado, ó, vocês têm 10 dias para retornar para o 2018. Quem tem 5 tem que tirar 5 férias. Como tirar 5 férias? Isso é triste e é lamentável, porque o erro cometido lá atrás traz consequência para o servidor no dia a dia. Nós não podemos, de uma forma passiva, aceitar isso. É muito complicado, porque se complica. Se eu tenho uma lei que me rege e que diz que é no máximo 2 férias, por que é que eu tenho que deixar acumular? E aí você pressiona o servidor se planeja, mas é muitas férias, não tem condições de eu tirar 7 férias no ano de 2018. Então que o prefeito em exercício, o Otávio, ele possa rever, juntamente com o RH, juntamente com o seu secretário, e chegue aí num bom senso, para que possa aí, quem tem um exemplo, quem tem 5 férias, que possa tirar 2 ou 3, bem planejado, enfim, que faça realmente um planejamento, para que esses servidores possam administrar as suas dívidas, administrar, porventura, as suas viagens, enfim, fazer algo que fica melhor para eles. É isso, senhor presidente. Eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de ter me livrado daquele acidente mais uma vez, porque a vida é preciosa, e que nós possamos ter uma boa semana de trabalho. E que todos nós possamos ter uma boa noite. Quero cumprimentar aqui o Roberto Martins, presidente do PV, e que nós possamos seguir em frente. Nunca perder a esperança. Eu sei que tem pontos polêmicos para se tratar em 2018. Dentre eles, acabei de ficar sabendo agora à tarde, já que eu tenho 1 minuto ainda, o fechamento do Recalque 2, e eu não tenho tempo para discorrer sobre isso. Dentre eles, um ponto da autarquia, que vai ser uma discussão ampla, em audiência pública e tudo mais, mas isso vai ficar para o ano que vem. Nós estamos entrando aí num clima festivo e nós não podemos nos antecipar. Vamos sofrer, deixar para sofrer depois, quando passar o Natal e o Ano Novo. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Ricardo Casagrande. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, ilhenses que nos acompanham em suas casas. Eu venho novamente a esta tribuna, senhor presidente,
para prestar contas sobre alguns assuntos importantes para a nossa comunidade. Eu não sei nem se hoje o tempo de 15 minutos vai ser o suficiente. Aliás, eu gostaria até, de antemão, de abrir aqui esta tribuna para que Vossa Excelência possa participar comigo, caso eu venha esquecer de alguma coisa. Em relação à viagem que nós tivemos na última semana até a capital paulista, mas antes eu gostaria apenas de, mais uma vez, agradecer ao deputado estadual Itamar Borges, que, atendendo a uma solicitação nossa, está destinando R$100 mil para custeio do atendimento básico à saúde, e esta verba, este recurso de R$100 mil deve ser disponibilizado ainda este ano para o município. Também uma outra conquista muito importante para a nossa comunidade e que foi alvo de uma discussão intensa no último mês, se refere em relação a um caminhão de lixo que o município de Ilha Solteira está sendo contemplado através da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, tirar o mérito de eventuais contribuições dos deputados Fausto Pinato, Carlão Pignatari, o próprio Itamar Borges, que já enviaram correspondência até a prefeitura, notificando sobre esta conquista. Mas diz o ditado que a gente tem que dar a César o que é de César. E esta conquista, eu me lembro bem, quando nós estivemos em Brasília, no dia 22 de junho, ao lado do prefeito Otávio Gomes e também do diretor de cultura do município, Luiz Otávio, nós fomos recepcionados pelo deputado federal Simval Malheiros em seu gabinete e dizíamos da dificuldade encontrada no município, de que realmente era muito urgente que nós tivéssemos mais um caminhão de lixo para auxiliar o trabalho aqui em Ilha Solteira. E imediatamente o deputado Simval Malheiros entrou em contato com o presidente da FUNASA, Rodrigo Sérgio Dias, que inclusive é da nossa região, é de Rio Preto, e naquele mesmo dia marcou uma audiência e nós estivemos na FUNASA já perto das 8 da noite. O deputado Simval Malheiros nos acompanhou até essa audiência, disse realmente da necessidade do nosso município, e o presidente da FUNASA, naquela oportunidade, o Rodrigo, disse que faria realmente todo o esforço necessário para que Ilha Solteira fosse, de fato, como aconteceu agora, contemplado. Então, fica aqui os nossos agradecimentos. Repito, não quero tirar eventuais méritos, se teve algum tipo de contribuição, Fausto Pinato, Carlão Pignatari, Itamar Borges, mas quem, de fato, deu início a este trabalho de conquista de um caminhão de lixo para o nosso município foi o deputado Simval Malheiros, que nós estivemos nessa audiência no dia 23 de junho ainda deste ano. Então, em nome da nossa comunidade, o nosso melhor muito obrigado ao deputado Simval Malheiros. Eu gostaria agora, nesses últimos 11 minutos que me restam, de falar de um tema muito importante e que já foi alvo de debates aqui mesmo nessa Câmara, e debates certas vezes até acalorados, né, em relação à denúncia que foi feita, onde foi construído ali o Minha Casa Minha Vida, e que também se pretende a construção de mais um programa habitacional através do Casa Paulista. E me permita, vereador Antônio Carlos, o Toninho, eu acho que nesse momento, e Vossa Excelência, naquela oportunidade, tinha todo o direito, como fiscalizador do município, de fazer a denúncia, e eu acho que nós não temos que discutir isso nesse momento, né? E já disse, inclusive, do seu pronunciamento recentemente aqui, bastante ponderado, em relação à questão de que, independente de ser oposição ou situação, o seu partido é Ilha Solteira. E assim tenho certeza, com todos nós desta casa, e nós chegamos num momento que este debate deva ser pautado realmente pelo bom senso, pela coerência. O porquê eu falo isso? Me julgo um leigo,
neste assunto, e até então não me manifestava a respeito, justamente por não aprofundar nessa discussão, mas fato é que nós estivemos na última quinta-feira ao lado do Dr. Emanuel Zinesi, também do prefeito Otávio, do engenheiro Amândio. Fomos muito bem recebidos lá na CETESB, pelo engenheiro Luiz Roberto Neme e também pelo diretor da CETESB, Geraldo do Amaral Filho. E nós ficamos muito satisfeitos daquilo que nós ouvimos, porque até então, todo o trâmite que se fazia dentro daquele órgão estava com um departamento da CETESB, e nós tivemos a primeira vez o contato com este diretor Geraldo, que tem mais de 40 anos de experiência quando se fala em relação a esse tipo de assunto. E ele foi, Toninho, muito claro, muito taxativo. Aliás, quero parabenizar aqui o engenheiro Amândio, que esteve lá fazendo toda a explanação, desde o momento da denúncia, do que foi feito até agora pelo município, que já gastou mais de R$500 mil para estar monitorando aquela área, né, buscando ali eventual gases que possa aparecer. E o Geraldo, eu vou inclusive usar o termo que ele usou, né, de posse das orientações do engenheiro Amândio, de todos os laudos que foram feitos, de todos os pontos que foram coletados e continuam sendo coletados, ele virou para a gente e falou, olha, é inadmissível, né, que às vezes no órgão público se demore tanto para chegar a um diagnóstico, como é o caso aqui, que eu percebo são mais de 2 anos que vem se arrastando. E ele disse, olha, com a minha experiência, vocês estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Então, eu quero acreditar no que disse um técnico, que, repito, tem mais de 40 anos de experiência. E ficou acordado lá, Toninho, 2 tipos de acertos, né? O primeiro, de que ele deve, nos próximos 15, 20 dias no máximo, né, reunir com seus técnicos, aprofundar, mas em tudo aquilo que ele acabou nos mostrando, e pelo que já foi coletado, ele falou, com a minha experiência, se não deu nada até agora, não vai dar mais. E o município não pode ser prejudicado sem que haja um veredito final. E é em cima disso que eles estão trabalhando e que nós esperamos aconteça. E aí, uma segunda discussão é de se realmente ver o que vai ser feito com aquele local do lixão. Ele até deu uma sugestão lá, né, para que se coloque aí, são termos técnicos, mas que possa fazer uma espécie de drenagem ali mesmo, no lixão. Mas ele falou, são 2 assuntos que não podem ser misturados. O primeiro, e aliás o prefeito Otávio fez questão, junto com o engenheiro Amândio, de deixar bem claro, num primeiro momento, para a Casa Paulista, seria utilizado um terreno muito próximo ali do lixão. E eles estão, inclusive, trocando este terreno, porque nós não devemos ter o Casa Paulista em toda a sua totalidade. A expectativa é que nós tenhamos aí, numa primeira etapa, aproximadamente 250 moradias, e não as 450, para levar essas primeiras 250 moradias para um local muito próximo da onde estão construídas as casas do Minha Casa Minha Vida, e aí a prefeitura teria a condição de poder iniciar a sua infraestrutura. E por que nós falamos que eu acho que nesse momento o bom senso tem que prevalecer? Porque a prefeitura está com o dinheiro em caixa e correndo o risco até de perder esses recursos por parte de infraestrutura e não ter depois esse dinheiro para aplicar na construção de asfalto, ou seja, a infraestrutura necessária para poder abrigar um novo programa habitacional. E nós estamos bastante esperançosos, mas bastante esperançosos mesmo, de que ainda este ano o município possa ser autorizado, liberado a iniciar essa infraestrutura. E repito, em que pese todo o trabalho investigativo, de denúncia, e isso nós não realmente podemos ser contra, mas nós temos que olhar
para frente e imaginar que são muitas e muitas famílias que estão ansiosas, e eu tenho certeza aqui que todos os vereadores devem ser questionados quase que diariamente, perguntando sobre a possibilidade da Casa Paulista, e a hora é agora, de que nós realmente tenhamos por parte da CETESB, agora sobre a visão de um outro departamento dentro do mesmo órgão, de uma pessoa que está comprometida de realmente solucionar o problema, porque até agora, infelizmente, isso não foi possível. Então fica aqui a nossa torcida, nós estivemos lá junto com o doutor Emanuel Zinese e com o prefeito Otávio, e saímos de lá, repito, muito esperançosos de que ainda este ano nós tenhamos aí a liberação por parte do órgão, para, vez por todas, acabar com esta possibilidade de discussão em relação se há ou se não há o risco, né, de gases, e também, numa segunda etapa, de se fazer a destinação correta para aquele lixão. Eu tenho apenas 3 minutos, e para encerrar, eu gostaria aqui de aproveitar e convidar a comunidade, me permita aqui, Beto, fazer as vezes de líder do governo, mas eu conversava muito com a Carla, que é a primeira-dama, a esposa do Otávio, a Carla Benicá Gomes, e que, junto com a sua mãe, tem feito um trabalho extraordinário, voluntário, diga-se de passagem, na preparação do Natal Encantado, que vai ter a sua iluminação inaugurada na próxima sexta-feira. E existe sempre uma comparação aqui em nossa cidade com Santa Fé do Sul. E todos nós estamos vendo que realmente a cidade de Santa Fé do Sul ficou muito bonita este ano. Mas é bom que a população entenda também que a nossa decoração, ela está sendo feita de forma a se reaproveitar todo o material utilizado nos últimos 4 anos, adquiridos na então gestão do Dr. Bento. Muito pouco, mas muito pouco mesmo, está sendo gasto para a decoração do Natal Encantado, nesse trabalho comandado pela Carla e pela sua mãe, a Mariângela. E, evidentemente, claro, não seria possível sem a extraordinária colaboração de todos os servidores deste município, porque nos anos anteriores, inclusive, era contratado uma equipe terceirizada para fazer esse serviço. E este ano, até pela falta de recursos que todos nós já sabemos aqui, o prefeito Otávio determinou que nós tivéssemos, sim, a nossa decoração, e que está ficando lindíssima, dentro das possibilidades de se investir muito pouco. E a gente fica aqui com este convite para que todos possam estar presentes na próxima sexta-feira, lá na Praça dos Paiaguás, uma série de eventos nós teremos paralelo a este, inclusive aqui com uma barraca onde vai ser destinada para doação de ração para cães e gatos, também a participação de todas as entidades, ou pelo menos a maioria delas, fazendo lá uma praça gastronômica e dando a oportunidade para que toda a família ilhense possa, de fato, prestigiar a inauguração do Natal Encantado. Então, em nome da comunidade, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido pela Carla, pela sua mãe Mariângela e por toda a equipe dos servidores públicos desse município. Obrigado. Bom, eu estava inscrito, mas o Ricardo ele acabou falando tudo que a gente estava junto lá, foi falado. Só gostaria de complementar que a gente foi ver também a assinatura do projeto SEBRAE, e que tem um projeto muito importante, que é o trabalho ao jovem, né? Que é o jovem empreendedor. Tem cerca de 171 cidades que estão envolvidas para poder estar fazendo esse projeto. Eu acho que é importante que esse projeto se desenvolva também aqui em Ilha Solteira. Ia falar também da festa, né? A gente vê que o pessoal que está trabalhando para que seja dado início às 20h30 na sexta-feira, dia 1º. A Carla fazendo um trabalho junto a todos os voluntários, aos funcionários da Prefeitura, para que a gente tenha aí um lançamento do Natal, uma festa bonita. Parabéns e
a ela e a todos os funcionários que estão envolvidos e aos voluntários também, né, que estão fazendo esse trabalho, que está ficando muito bonito, que a gente já vê. Então, seria basicamente isso. Eu acho que a nossa viagem foi muito proveitosa e seria mais ou menos isso daí que a gente ia estar falando também. Boa noite. Agora, o próximo inscrito é o vereador Eduardo. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos os nossos ouvintes, uma boa noite. Minha fala também será rápida, apenas para fazer algumas observações. Aproveito esse momento e parabenizo o vereador Valdeci pela moção de congratulação destinada ao Júlio, não é isso, Júlio? Ao João Cabral, os representantes aí do sindicato. O sindicato tem uma história e vocês fazem parte dessa história. Isso é fundamental na vida do homem, ter uma história para contar. Então, parabéns ao vereador Valdeci por essa moção de congratulação. Eu estou sugerindo, nós temos um decreto legislativo número 43, de 8 de novembro de 2004, que, segundo as informações, nunca houve essa homenagem aqui na Câmara, que é uma homenagem aos atletas do nosso município. Pessoal que tem mais tempo, por gentileza, fique à vontade para me corrigir. O projeto é de 2004, um decreto legislativo, né? Dispõe sobre instituição da medalha esportiva Edivaldo José dos Santos, no âmbito do município de Ilha Solteira. E estive conversando ali com o Douglas, e nós fizemos aqui algumas alterações nesse projeto de decreto legislativo. Ao invés de homenagear todos, de todas as modalidades, nós estamos sugerindo homenagear apenas uma pessoa, que seja indicado pelo Departamento de Esporte, para que ocorra essa homenagem. Então, desde 2004 tem, né, a questão da premiação, mas ninguém foi homenageado até hoje. E eu acho também que fica inviável, né? Chega um momento que você não vai ter mais atletas para ser homenageados. Você pega de todas as modalidades. Então, eu estou entrando com uma alteração no decreto. Continua, né, a referência do Edivaldo José dos Santos, todos nós sabemos da importância dele. É apenas colocando que o Departamento de Esporte indique um atleta que tenha representado a Ilha Solteira para que nós possamos fazer a homenagem nessa casa legislativa. Eu vi aqui que nós recebemos um convite da Secretaria de Assistência Social, Cultura e Turismo, por meio do Departamento de Turismo, que tem o prazer de nos convidar para nós prestigiarmos a 8ª virada inclusiva. A virada cultural inclusiva, ela celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que acontece no dia 3 de dezembro. Quando nós falamos de pessoas com deficiência, nós falamos de direitos, né? Principalmente direito de ir e vir. Falamos de direito que essas pessoas têm, que são contempladas nas leis. A questão da acessibilidade. Ilha Solteira precisa melhorar muito com relação à acessibilidade. Então, nós convidamos a população para que participe, né, dessa 8ª virada inclusiva e chamamos, né, a atenção do prefeito para que Ilha Solteira melhore nessa questão da acessibilidade. Também recebi aqui a resposta do ônibus, né, que eu tinha colocado, que chovia dentro do ônibus. E o prefeito respondeu que as providências foram tomadas, e eu aqui agradeço ao prefeito. Tenho certeza que os munícipes também estão felizes, porque eles fazem tratamento em Barretos, e nós temos que oferecer o mínimo de conforto possível a essas pessoas. Já estão debilitadas devido à doença. E isso aconteceu, e o prefeito respondeu que as providências foram tomadas
e o ônibus já foi consertado. Foi essa informação que eu recebi. Eu acho que é isso. Lembrando também que no dia 21 de dezembro ele é celebrado o Dia do Atleta. Então nós colocamos aqui para que seja realizado na primeira quinzena do mês de dezembro a entrega desse prêmio ao atleta do ano. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, Rodrigo Batista Gonçalves. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, ouvintes da 104.9, todos que nos assistem pelo site da Câmara, cumprimentar Roberto Martins, Daniel Amintas, público aqui presente, em nome do João Cabral, parabenizar o Valdeci pela moção, o Júlio e todos que fazem parte aí da fundação do sindicato. Vou ser breve também, presidente. Quero falar sobre uma indicação que eu fiz sobre recapeamento da rua Timbó, que ali os moradores ali, Carlos Mariano, São Miguel, me procurou, que cerca de 20 anos que não faz uma operação ali, tampa buracos, nem recapeamento, já fizeram baixo assinado, e está complicado ali, me procuraram, então fiz essa indicação para ver se toma alguma providência, mas está difícil também com esse tempo, e fazer a indicação você faz de uma área, aí o pessoal te questiona da outra, faz da avenida, questiona dos bairros, está complicado, mas vamos fazer aí de tudo para que dê certo, para começar essa operação tampa buracos aí, que nem o vereador Dalmi falou aqui, nas alamedas, na avenida. Estamos aí ansiosos, porque hoje até conversei com o Paulo Massunaga, ali na sorveteria. Ele falou, a cidade está começando a ficar bonita, olhando os enfeites, tal. Só que eu fiquei olhando, passei num buraco, né? Então não adianta ficar bonita a cidade, se não tampar os buracos, pelo menos, os visitantes vêm de fora aí, os turistas. E não fica agradável essa situação. Quero falar também sobre uma indicação de alguns meses atrás, que eu e o nobre vereador Dalmi fizemos, ali no retorno, naquele balãozinho do cemitério ali. Nós pedimos ali para ser colocado um guarda-reio ali, porque ali já tombou mais de 2 carros que eu sei. E ali tem um buraco grande ali também. Então está cada vez mais propício de vir acontecer alguma coisa ali naquele balãozinho próximo do cemitério. E fizemos juntos também uma indicação naquela curva vindo do porto. Pedimos ali para melhorar a sinalização, porque já teve mais de um acidente com vítima fatal ali. Então nós pedimos, ali tem alguns meses, se não me falha 2, 3 meses, vamos estar cobrando isso aí para ver, para ser tomada a devida providência, né? Nobre, uma parte. Toda. Inclusive, quando nós estávamos conversando, eu gostaria que o Otávio desse uma atenção especial para essas indicações, porque eu entendo que existem indicações que elas servem para ajudar a vida dos munícipes, e outras indicações servem para preservar a vida dos munícipes. E essas duas, eu entendo que seja para preservar. E deveriam ter uma certa prioridade, porque este mesmo da curva do Porto, já teve gente que morreu ali, 2 jovens. Depois do acidente deles, outro carro acabou caindo. Graças a Deus não aconteceu nada com o motorista. Vai esperar acontecer quantos acidentes ali para poder colocar, pelo menos umas placas refletivas que mostram que tem uma curva perigosa ali. Eu acho que tem que ter uma certa urgência. É isso. Tá certo. Pedimos aí para o prefeito para fazer a sinalização ali, para que possa contribuir com os munícipes aí, evitando o risco até da própria vida. Vou falar rápido também sobre, foi lido hoje bem rapidamente sobre o projeto que eu entrei
que vai para as comissões ainda, que institui o Dia da Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, onde o principal objetivo desse projeto é alertar a sociedade sobre diferentes tipos de maltratos e disseminar a ideia e não aceitá-la como normal, como promovendo ações educativas e preventivas nesse sentido. Mas quando entrar o projeto aqui, que eu creio que nós vamos ter o apoio dos novos vereadores, eu falo mais sobre ele. É isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, Antônio Carlos da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar o público presente, os ouvintes da comunitária e o pessoal que assiste pelo site da Câmara. Já parabenizar o Júlio Cabral, né, por ele ter iniciado aí a organização dos trabalhadores, né? Acho que isso é muito importante, porque sem essa organização não vai muito longe, né? Então, acho que grandes avanços que nós tivemos aí na história do Brasil, nós estamos perdendo alguns, né? Principalmente com essa reforma trabalhista, que foi um absurdo, e agora com essa reforma da Previdência, pior ainda. E parabenizá-los pelo trabalho, pela luta. Eu acompanhei sempre o trabalho de vocês, lembro principalmente do primeiro mandato, né? E eu acho que o sindicato, né, teve grandes momentos, né? Praticamente é uma categoria que, né, sempre teve reposição salarial, só não teve aí praticamente no último governo. E eu lembro, talvez, uma das derrotas do sindicato, acho que não sei se foi derrota, se foi erro, se foi em 2000 e final do governo Dilson, no último ano do governo Dilson. E eu era vereador aqui, também lutei, fui secretário de governo e briguei muito para que tivesse um plano de carreira. E esse plano de carreira saiu, foi protocolado nessa casa. Acho não era o plano de carreira dos sonhos, mas era um plano de carreira, né? E, infelizmente, em outubro, novembro, praticamente o projeto não votou e foi arquivado nessa casa. Eu acho que foi... Então, são 13 anos. Então, poderia estar com um plano de carreira que poderia, nesses 13 anos, ser melhorado, né? E, com certeza, os trabalhadores estariam melhores se esse plano de carreira tivesse sido aprovado naquela época. Nós tínhamos minoria na casa, né? Infelizmente, não conseguimos aprovar, que tinha progressão tanto horizontal como vertical. No mínimo, né, o que eu estou dizendo, estariam melhor. Eu acho que essa é uma luta, sei das dificuldades que a nossa prefeitura está atravessando por queda de arrecadação, mas eu acredito que de 1 ano e meio, mais ou menos, essa arrecadação volta ao normal, e eu acho que tem que ser uma luta, Valdeci, do Valdeci e das futuras administrações do sindicato, de lutar por um plano de carreira digno, né? Porque eu sempre digo, eu falei aqui, a gente tem, estou vendo o Sérgio aqui, eu falava lá na época, né, que um cara vai entrar aqui de ajudante de encanador e vai morrer de ajudante de encanador. Mesmo hoje fazendo um serviço de encanador, que o Sérgio sabe muito bem disso, e o Valdeci também. Que hoje ali você, encanador, e tudo faz o mesmo serviço. Você percebe? E num plano de carreira você poderia estar, né, aposentando um, subindo o outro, fazendo concursos internos, enfim, né? Eu acho que é uma pena, mas eu acho aí que a luta continua, e parabenizar vocês que começaram essa organização aí. Eu queria falar dessa questão aí da CETESB, né? Que todo mundo fala que eu fiz a denúncia e a prefeitura gastou 500 mil perfurando lá para ver se tinha gás metano ou não. Mas, na verdade, não foi uma denúncia, né? Eu peguei um documento, acho que o Ricardo sabe disso, peguei um documento do Grapoab, né? Primeiro foi tudo errado,
aquela questão de ir para lá. Nós temos um plano diretor na cidade, aprovado, né, pelo Conselho Municipal das cidades, que a cidade tinha que crescer para o lado do Jardim Aeroporto. Então não tinha sentido você fazer um loteamento ali. E começou tudo errado, né? Desde a licitação mal feita, participaram 2 empresas só, um investimento de 40 milhões de reais, né? E dessas 2 empresas, uma foi desclassificada porque sequer tinha documentação de fundo de garantia dos funcionários. Então deveria ter feito um outro processo licitatório. Tudo errado. E eu pego o documento do Grapoab e estava escrito que a prefeitura deu essa informação para a CETESB, que nas redondezas não tinha nenhuma poluição, e escreveram assim: nunca foi depositado lixo nas redondezas. Pelo amor de Deus, isso. A hora que eu vi aquilo, mandei um ofício para a CETESB, perguntando, falei, mas como é que é? Vocês estão dizendo, não fomos ver, aí vieram ver, viram que do lado tinha um lixão que foi colocado lixo durante 40 anos. 40 anos. Graças a Deus que tomara que não tenha nada lá. Mas como é que você vai colocar famílias num lugar que poderia aí ter todo esse problema do gás metano, como já aconteceu, vocês viram que aconteceu no Rio de Janeiro, explodiu uma cidade inteira, quantas pessoas que morreram naquele local. Percebe? Então eu acho que tranquilo, se resolver, resolveu, mas as pessoas que vão morar lá hoje, mesmo a prefeitura ter gastado 500, 1 milhão, sei lá o quê, quem for morar agora lá vai morar com segurança e com tranquilidade. E nós, vereadores, também ficaremos tranquilos, que é o nosso papel, estar fiscalizando isso. Então ali foi tudo gambiarra, né? Inventaram aquela estradinha de terra, porque você tem que ter uma ligação e não pode ser via rodovia. Você tem que ter uma ligação com a cidade para poder aprovar o projeto. Aí vocês viram aquela gambiarra que fizeram de terra lá e está até hoje aquilo. Então, tudo na gambiarra, tudo mal feito, tudo... E aí, está nesse pé e a gente tem que pagar esse pato, né? Graças a Deus que saem mais essas casas. Porque se a gente tiver ali 500 casas, 700 casas, 800 casas, aí futuramente a gente tem condição, porque vai ter que levar para lá uma creche, o BS, tudo vai ter que levar lá. Você percebe? Todos esses investimentos terão que ser feitos. Isso você aumenta funcionário na prefeitura, você tem que aumentar. Aí tem essas dificuldades, vai inchando mais a folha, enfim. E se tivesse feito aonde o Conselho Municipal disse que tinha que crescer, que era para o lado de lá, do Jardim Aeroporto, lá já tem creche, lá já tem o BS, lá já tem praticamente toda a rede de serviço. E o pessoal ia ficar muito melhor acomodado. Agora lá falta tudo, né? Falta luz, falta... enfim. Mas então... não foi bem uma denúncia, foi um ofício pedindo esclarecimento para a CETESB, como é que ela me aprova com aquelas informações completamente distorcidas, né? E graças a Deus que está resolvendo isso, e eu acho interessante a gente fazer, e essa notícia melhor ainda que o Ricardo deu, de não fazer tão encostadinho lá no lixão, né? E a CETESB tinha dado uma orientação, que foi a primeira orientação, que eu acho que não teria gastado esse valor e tinha resolvido, de você fazer uma grande vala, eu já disse isso aqui, uma grande vala de 8 metros de profundidade e você coloca pedras. Coloca pedras, depois brita e depois você fecha. O que acontece? Se tiver o gás metano, ele chega nesse lugar, a hora que ele chega nas pedras, ele sobe e evapora. Se tivesse feito essa contenção, estava resolvido o problema também. Tenho certeza que não gastaria esse valor todo. Mas vamos fazer uma, e também começa a contratar empresas. A primeira empresa que fez, a CETESB não aceitou, gastou 150 mil, a CETESB sequer aceitou os laudos dessa empresa. É porque aqui a gente sabe como é que funcionam as licitações, tudo meia boca, tudo na gambiarra, né? Era assim, e foi assim em vários governos, né? Então, eu acho que o mais interessante é isso. Agora, se a CETESB der essa licença, tomara que dê, as pessoas que vão morar lá vão morar com tranquilidade e com segurança, né? Porque são munícipes, né? E essa Câmara tem que dar esse respaldo para eles. O que mais que eu tinha para falar aqui? Inclusive essa questão do sindicato, que eu ia até... Saiu hoje uma relação atualizada dos devedores da Previdência, né? Então, tem vários devedores da Previdência, deve 500 bilhões. 500 bilhões de reais. Só a JBS deve 1,8 bilhão de reais.
Banco do Brasil, 500 e poucos milhões de reais. Caixa Econômica Federal, 549 milhões de reais. Bradesco, 349 milhões de reais. Então, essas 100 maiores empresas devem 500 bilhões. Então, em vez de você cobrar de quem tem dinheiro, você quer cobrar onde? Você quer pegar lá o pessoal mais simples, o trabalhador que tem que trabalhar aí 40, 45 anos para poder se aposentar e não faz essa cobrança desse pessoal que deve. Enfim, se você fazer uma triagem na Previdência, a gente vai ver que a Previdência não dá prejuízo, que ela dá, hoje, ela está dando superávit. Porque você vai fazer uma construção, você tem que pagar INSS. A empresa paga 20% de INSS. Os trabalhadores, 8, 9, 10, 11. Agora estão algumas categorias passando a 14. Tudo que você vai fazer, você tem que recolher INSS. Então, se você pegar tudo isso, hoje tem superávit, né? Mas essa enganação, essa campanha violenta que fazem, não tenha dúvida que vai prejudicar lá na ponta os trabalhadores, principalmente os que ganham menos, né? Porque você pega o pessoal do funcionalismo público, né? Aí fala funcionário público, pega vocês, né, da prefeitura, como se fosse, né? E a gente vê a situação dos servidores públicos, da maioria dos servidores públicos, principalmente dos municípios. Aí você pega, né, do Poder Judiciário, quando é que ganha aquele pessoal? E a aposentadoria deles, eles terminam, eles vão terminar com 30 mil reais, por exemplo, dá um incentivo, 2 incentivos, no ano de aposentadoria eles aposentam com 40, com 45, né? Enfim, então eu acho que é o sindicato também fazer esse trabalho de conscientização e esclarecimento para o pessoal perceber o engodo que é essa questão aí da reforma da Previdência e como já foi aí a reforma trabalhista. Eu tenho 3 minutos, deixa eu só... ontem o munícipe veio conversar comigo, sabe, senhor presidente, a respeito da praça, o que está acontecendo. O pessoal leva as crianças ali na Praça dos Paraguás, na Praça da Integração, e as bicicletas, molecada andando de bicicleta, não, adulto também, né? E aí atropelaram uma criança lá esses dias e quase atropelaram outra. Esse pai que veio falar comigo, eu tenho uma filha de 3 anos, se o cara pega ela de bicicleta, mas não tem jeito. Percebe? Então eu queria conversar com o Renato também, porque eu não estou vendo a nossa guarda municipal na rua. Eu não sei qual que é o papel da guarda, porque antes era de cuidar dos patrimônios públicos, depois nós temos agora um pessoal que cuida, e eu não sei se não era interessante, talvez, a gente ter essa guarda, fazer um trabalho de conscientização do ciclista, porque está muito complicado. Se vocês pararem, eu parei em frente à padaria Pão Gostoso, eu fiquei olhando quantas pessoas andam na ciclovia, quantos andam nas calçadas e quanto anda na pista. Se você contar calçada e pista, tem mais gente andando na calçada e na pista do que na ciclovia. E na praça é um negócio maluco. Começa a prestar atenção. E sai andando. E ali os pais estão com as crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, passeando, de repente, né, o pessoal de bicicleta e em alta, né, e rápido, né, e não dá nem tempo de... Então, também não sei se é o papel da guarda, mas alguma coisa tem que ser feito, né? Porque nós temos, não sei se é 60 guardas municipais, e a gente vê eles na travessia das escolas, a gente vê, né? Isso também é papel da Polícia Militar, mas eu não sei como é que a gente vai acertar essa questão aí, para que o pessoal, pelo menos nas praças públicas, né, ter uma segurança maior para estar aí divertindo com a família, né? Eu acho que é isso. Só queria fazer um convite, parabenizar primeiro o presidente da Câmara aqui, o doutor Emanuel, e o presidente, que retomou uns projetos, como o Eduardo também acabou de colocar aqui, que é um destaque esportista, o atleta que se destaca durante o ano, acho que tem que ser valorizado, né? E lá em 2004 eu fiz um projeto, que era um projeto que chama Destaque Cultural. É um projeto que premiava assim, dava um destaque, fazia uma sessão solene, e você entregava uma placa para o destaque cultural do ano, ou seja, ou na dança, ou na música, ou no teatro. Então o Conselho Municipal de Cultura se reúne e escolhe aquele que foi o destaque cultural do ano.
e recebia essa homenagem da Câmara. E o outro era o empresário que financiava a cultura, que investia nesse pessoal, que investia nesses talentos, que investia nesse artista. Então foi muito interessante, porque eu lembro que o Banespa ajudou, academias, então teve naquela época vários empresários que investiram na cultura. Então eu acho que agora nós estamos retomando. Infelizmente, como a gente está retomando, não teve empresários que investiu nesse ano de 2017. Então nós vamos premiar amanhã 2 destaques culturais do município, né? E vai ser uma sessão solene aqui, e fazer esse trabalho para que os próximos, né, nos próximos anos, tenha empresário interessado em colocar a sua marca, né? Estava até conversando com o Valmir do Bom Preço. Se ele quiser, sei lá, de repente, investir e ajudar a produzir uma peça de teatro. Outro empresário, a CTG, que já ajudou o nosso festival. Entendeu? Então, aí nós podemos ter música nos bairros, música no Novo Horizonte. Entendeu? Então, o pessoal que financia esses talentos, bota o nome dele, faz a propaganda dele, é o empresário investindo na cultura. Então, eu acho que Ilha Solteira é uma cidade diferenciada, né, principalmente nessa questão da cultura, e esse projeto vem fazer isso, né, destacar a pessoa que se destaca durante o ano e o empresário que investe na cultura, né. Então, vocês estão convidados amanhã, a partir das 19h30, nós teremos essa sessão solene aqui. Quem vai ser, em 30 segundos eu ainda consigo colocar. Quem vai ser homenageado é a Edilva Bandeira, a Melissa e o Jordão, que são esse pessoal agora que estão trabalhando com teatro, e a associação, a própria o Conselho Municipal de Cultura vai homenagear a Edilene. Então nós teremos 3 homenageados aqui amanhã, 2 pela Câmara e 1 pelo Conselho Municipal de Cultura. Bom, Toninho, eu estava exatamente olhando o convite aqui no celular para poder falar. Você falou, parabéns pelo projeto. Eu acho que é importante, o Eduardo falou também dos esportistas, eu acho que é importante a gente poder estar valorizando tanto a cultura, o turismo, o esporte que a gente tem na nossa cidade. Eu acho que isso daí vem assim a calhar, e a gente realmente tem que valorizar as pessoas que fazem esse trabalho em Ilha. Assim como o Beto falou da orquestra nos bairros, eu acho que a forma da gente estar mostrando, cada um, realmente o progresso, o sucesso aí de cada área que a gente tem, e é importante para a gente estar conhecendo, e essas pessoas que vão ser homenageadas amanhã, realmente estão fazendo algo importante pela cultura. O Eduardo me passou aqui, a 8ª virada inclusiva, ela vai acontecer na Casa da Cultura, dia 1 do 12, e o horário que vai iniciar é às 8h30 da manhã. Então, ele pediu para a gente estar falando, né, que ele não tinha dito o horário, a importância aí para a gente poder estar fazendo. Eu tive lá, junto nessa questão da CETESB, e Toninho, você falou um negócio que, independente do gás, de ter ou não, e que ele falou que acho que não tem risco nenhum, ele falou, olha, aquilo lá, graças a Deus o prefeito conseguiu, na verdade, prolongar um pouco o período, senão nós íamos perder um dinheiro que já tem em caixa, que hoje em dia não está mais se liberando nenhum dinheiro por causa da situação. E esse dinheiro já estava em caixa, a gente ia estar perdendo se a gente fosse aguardar o tempo da CETESB. E o Otávio conseguiu prolongar esse tempo. Mas essa ação que você falou, de fazer de 8 metros de profundidade, colocar as pedras, independente, foi solicitado para que fizesse um pouco mais distante, independente de não ter achado nada. E foi dado essa solução também, de estar colocando essas pedras por 8 metros aí, para realmente que se tiver, que não tem, mas a qualquer risco já vai estar eliminando isso daí. Queria reforçar mais uma vez, então amanhã o destaque cultural é às 19h30 aqui na casa, e na sexta-feira o lançamento do Natal, às 20h30 na Praça dos Paiaguás. Agora a gente vai passar para a ordem do dia. Tem um projeto, que é o projeto do orçamento fiscal, o LOAS, que a gente vai estar votando aqui na primeira votação, tá? Primeiro turno.
Projeto de lei número 41/2017, de 11/10/2017, estima a receita e fixa a despesa do município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2018. Autor, Otávio Augusto Tomassi Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação pela Legalidade. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela Legalidade. Parecer jurídico. Pelo exposto, salvo o melhor juízo, o PL número 41/2017, com base no artigo 112, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, mostra-se legal e constitucional, se assim entender os nobres edis, respeitando opiniões divergentes. Ilha Solteira, 17 de outubro de 2017, Elizabeth Fernandes Artoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Agora, coloco em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva. O que nós estamos votando aqui hoje é um dos projetos mais importantes do ano, né? Primeiro a gente vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias e agora a gente vota a Lei Orçamentária. Então, como informação, o ano que vem, o orçamento é de 123.394.000, aqui incluído a verba do IPREM, que é por volta aí de R$15.000. Então, o orçamento do ano que vem vai ficar muito próximo ao orçamento desse ano. Vocês viram que nós tínhamos discutido várias emendas, foram colocadas várias emendas na LDO, o prefeito vetou. Para a Câmara não derrubar o veto, nós sentamos com o prefeito, fizemos um acordo, né? E ficou acordado algumas emendas que vão entrar aqui em segundo turno. Então, hoje nós estamos votando esse projeto sem as emendas, né? Principalmente Rua Itu, o problema da enchente na Rua Itu, lá no Passeio Palmares, a subvenção para a Toca dos Gatos, questão do caminhão de lixo, que agora a Funasa está mandando um caminhão para a gente, né? Então, algumas, iluminação no Morada do Sol. Então, fizemos um acordo no que é possível, né? E, em conjunto, os 9 vereadores vão assinar essas emendas e a gente vai aprová-las em segundo turno, que eu acho que vai ser na última sessão, né, presidente? Dia 11, né? Dia 11. Acho que no dia 11 e a gente vota isso, né? Então, é essa lei que a gente está votando hoje. Tem algumas coisas aqui que são regimentais, é obrigado a gastar 25% com a educação, aqui a gente gasta mais, é obrigado a gastar 15% com a saúde, aqui a gente gasta bem mais, né? Então, está tudo definido, a questão da folha de pagamento, quantos por cento que vai, essa coisa toda. Então, está tudo aqui dentro desse orçamento. Por isso que eu falo que é uma das leis mais importantes que a gente vota aqui durante o ano. É isso. Obrigado, presidente. Continue em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Dalmi Guedes Júnior. Só em relação às emendas, eu me lembro que na reunião o Otávio até comentou que talvez esse caminhão de lixo seria ganho aí pela Funasa, né? Eu não tinha certeza, mas talvez se viesse, ele iria abrir uma possibilidade para estar pedindo alguma outra coisa nas emendas, em vez do caminhão. Como a EPS concretizou essa vinda do caminhão, a gente podia ver essa questão do estacionamento frente ao hospital. Acho que todos os vereadores aqui já discutiu amplamente esse respeito aí, podia colocar no lugar do caminhão, então. A gente podia discutir entre nós depois. Isso aí é uma boa ideia. Continue em discussão. Deixa eu só falar desse caminhão, apesar que o vereador Ricardo falou do deputado, só que esse caminhão pode estar dentro do que o Ricardo falou, mas tem um projeto do Resíduos Sólidos agora, que esse caminhão ele pode vir, mas nós temos que mandar toda a documentação
para Brasília para ser aprovado para vir um caminhão. E não é só para a ilha, né? Provavelmente vai sair mais de 150 caminhões para vários municípios do Brasil todo, como um todo, dentro do projeto de resíduos sólidos. Então, não sei se esse nosso está dentro desse projeto ou se está dentro do que o deputado lá está acertando, né? Então, não assim, não está... Vamos mandar a documentação, provavelmente vai ser aprovado, porque os municípios têm que ter feito também aquele projeto dos resíduos sólidos, nós fizemos o ano passado, né? Contratou uma empresa, fez todo um trabalho, tem que estar tudo dentro dos cronogramas. Quem não fez não vai receber. E Ilha fez, aprovamos, então eu acho que a possibilidade de receber é muito grande, mas eu acho que só vem o ano que vem, viu? Continue a discussão. Continue a discussão, então agora a gente vai passar para a votação. A votação do primeiro turno também é nominal. Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Rodrigues pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Lima. Pela aprovação. Então o projeto é votado em primeiro turno, aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.